Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a NR5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Norma obrigatória dentro da Portaria 3214 de 1978, que constitui, as normas regulamentadoras da parte de segurança do trabalho. A norma NR5 ela tem como objetivo a prevenção de acidentes em decorrência dos acidentes de trabalho, em decorrência de doenças do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Nenhum trabalho merece ser realizado se comprometer a saúde do trabalhador. Segurança sempre, em primeiro lugar. A CIPA ela é constituída por pessoas comuns, dentro das empresas ou dentro dos órgãos públicos, dentro das instituições, constituída parte indicada pela área administrativa, pela gerência, pela chefia, ou melhor, pela administração da empresa, parte eleita pelos próprios colegas, pelos próprios trabalhadores. Isso tudo a gente vai conversar um pouco hoje sobre a questão da NR5. Quem deve constituir a CIPA? Quem é que pode ter CIPA? Por quê? As empresas privadas, as empresas públicas, os órgãos públicos, sociedades de economia mista, órgãos de administração direta e indireta, as instituições beneficentes, as Santa Casas, hospitais, associações filantrópicas, associações recreativas, escolas de samba, por exemplo, clubes desportivos, vamos dizer assim, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Devem ser constituídas por estabelecimento. Então a CIPA, a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho, mas o que acontece? Uma empresa, por exemplo, ela tem a sua matriz e mais duas filiais. Cada setor, cada estabelecimento vai constituir a sua CIPA. Eu não posso fazer, por exemplo, uma CIPA da matriz dessa empresa e ela também fazer parte os membros das filiais. Tá? Não, a gente tem, a CIPA ela vai ter a sua participação em cada local. Alguns casos especiais, aplica-se também aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhe tomem serviços. Empresas instaladas dentro de centros comerciais, por exemplo, ou industriais, vão estabelecer, através dos membros da CIPA ou um designado, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidente e de doenças decorrentes do ambiente de trabalho e instalações de uso coletivo. Como é que a gente, algumas questões desses casos especiais? Um prestador de serviço, por exemplo, se ele tem que realizar uma atividade numa empresa, a empresa ela tem, vamos lá, a empresa contratante, ela pode exigir deste trabalhador avulso que ele tenha conhecimento de CIPA. Esse trabalhador, como vamos dizer assim, só tem ele na empresa, ele é um prestador de serviço, ele não vai ser chamado de cipeiro, nem vai ser eleito e nem vai ser escolhido pelo gerente da empresa, afinal, ele é o próprio. Mas ele vai ser chamado de designado de CIPA. O treinamento de designado é o mesmo treinamento do cipeiro, conforme carga horária estabelecida em norma. E essas empresas, ela pode exigir a certificação, o treinamento, o conhecimento dessa pessoa designada em CIPA. A questão dos centros comerciais e industriais também acontece de fazer CIPAs coletivas. Então, o que acontece? Se a gente tem empresas que têm um grau de risco semelhante, que trabalham com funções dentro de um determinado canteiro de obra, pode-se montar uma CIPA coletiva, um membro de cada empresa para se fazer essa CIPA.
Mas isso são situações especiais que podem acontecer. Quem é o designado? O designado é o funcionário responsável pelas ações de saúde e de segurança ao trabalho, escolhido pelo empregador em empresas que não necessitam implantar CIPA, né? Empresas que têm poucos funcionários, empresas que têm um grau de risco, por exemplo, e aí tu não tem a quantidade suficiente de funcionários para montar uma CIPA, tá? E que deve periodicamente receber treinamento específico da mesma forma que aquele ministrado aos membros da comissão, como eu falei anteriormente. O designado, ele é também, assim como o cipeiro, qualquer pessoa. Tá? Empresas, por exemplo, que não têm o SESMIT, não tem a área de segurança do trabalho, se elas têm lá a quantidade de pessoas, por exemplo, que tem suficiente, vamos dizer assim, para montar uma CIPA, tá? Ela pode montar a CIPA tranquilo, estabelecer a CIPA por ter quantidade de pessoas suficientes. Tá? Não precisa necessariamente ela ter um TEC segurança ou uma área de segurança do trabalho. Tá? Como é que é a organização, né? Como é que funciona a CIPA? A CIPA é organizada, tá? De acordo com o quadro 1 da NR5. Esse quadro teve uma alteração agora na última atualização de norma. Até um tempo atrás, até 2017, 2016, vamos dizer assim, a norma estabelecia, ela tinha um quadro, que era o quadro da parte do KNAI, né? Depois eu já explico ali o que é o significado da sigla KNAI, aonde a gente tinha lá o número do KNAI, a função, né, o que a empresa fazia, qual era a descrição da empresa, o grau de risco e o grupo pertencente desse grau de risco. Isso agora não tem. A norma atualizou. E esse quadro agora, o quadro 1, ele só tem o número do KNAI, a descrição da empresa e o grau de risco. Não tem mais essa questão de grupos, né? Isso passou por uma outra tabela que está à parte, vamos dizer assim, da NR5. Então, ela vai ser composta por representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 da norma. A gente vai ver logo adiante aí o que é esse quadro. A representação, né? Como é que a gente... Quem são os representantes? Os representantes dos empregadores, assim como os representantes dos empregados, titulares e suplentes, né? No caso de quem é indicado pela empresa, quem é indicado pelo empregador, eles serão designados, eles serão indicados. Então não vão ser eleitos. Opa, como assim? Sim, a CIPA é uma eleição. Tá? A instituição dela, a organização dela, passa por uma eleição. Nas questões que vocês olharem lá, as questões de concurso, que vocês forem procurar para estudar, algumas, né, eu trouxe poucas questões, mas aquelas que vocês derem uma pesquisada para poder estudar, prestem atenção naquelas questões que falam assim, eleição, né? E tem algumas palavras-chave, né? Escrutínio, voto secreto, tá? Isso tudo tem a ver com eleição de CIPA. Tá? A CIPA é uma forma, vamos dizer, política realizada dentro das empresas e dos demais órgãos que constituem CIPA. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, traduzindo, voto secreto, do qual participem, independentemente da sua filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Na hora da eleição, na hora da pessoa se candidatar, vamos dizer assim, não importa, tá, se ela é filiada a um sindicato ou não, se ela é
dentro da empresa, se ela exerce o cargo desde a área mais simples da empresa até uma área de gerência, não importa. A candidatura para a pessoa participar da CIPA é livre, né? Não tem nenhuma restrição. Tá? No momento que abre a eleição para a CIPA, abre a oportunidade de candidatura, essa candidatura ela é feita de forma livre. Qualquer pessoa pode participar. A representação dos empregados, então, o número de membros titulares e suplentes da CIPA vai considerar a ordem decrescente de votos recebidos. Nada mais é do que uma eleição, né? Então, eu tenho lá o funcionário X, esse funcionário recebeu, né, 100 votos. O funcionário Y recebeu 95. Tá? Eles estavam disputando ali uma vaga de titular e uma vaga de suplente. O funcionário X, com seus 100 votos, vai entrar como titular. Tá? E aí depois tem algumas regrinhas ali que a gente vai falar em questão, por exemplo, de empate em número de votos. Ok? Aqui está o quadro 1, tá, da norma. Como eu comentei, esse quadro mudou, né? Esse quadro ele tinha outras informações. Tá? O que é o CNAE? O CNAE é uma sigla, né, que significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O CNAE, né, aqui a gente tem o quadro que está lá na NR5, que trata da parte dos cipeiros. Tá? Como eu comentei, hoje ele traz o grau de risco, o número de integrantes e a quantidade de funcionários por integrante dentro da CIPA. Tá? Ele modificou, ele tinha outras informações e essas informações foram suprimidas desse quadro. Então, eu tenho, por exemplo, uma empresa com grau de risco 1, tá? Essa empresa, até 80 funcionários, ela não tem obrigatoriedade de constituir CIPA. Tá? Ela pode funcionar a empresa sem ter cipeiros. Quando ela chega de 81 a 100 trabalhadores, ela pode, com grau de risco 1, ter um cipeiro efetivo e um suplente. Cabe lembrar o seguinte, tá? Essa tabela que a gente está vendo aqui é a tabela da quantidade de trabalhadores eleitos. Tá? Os indicados serão o mesmo número da tabela dos eleitos. Então, por exemplo, na questão da empresa de grau de risco 1, com 81 funcionários a 100 funcionários, eleitos, eu vou ter um trabalhador, um efetivo e um suplente. A empresa vai poder indicar um trabalhador efetivo e um suplente, constituindo 4, vamos dizer assim, né? Vamos ter 2 cipeiros e 2 suplentes. Tá? Então, é assim, né? Vamos dizer assim, essa forma de determinação, tá? Ela não mudou. Ela teve algumas alterações de tabela, teve algumas alterações em quantidade de pessoas, vamos dizer assim, mas a forma da montagem da CIPA não alterou. Continua-se da mesma forma, quase que de uns 10, 12 anos para cá. Tá? Como é que funciona, né? Como é que é a questão das garantias? Tem garantia para ser cipeiro? Tem vantagem em ser cipeiro? Né? As garantias são da seguinte forma: o mandato dos membros eleitos da CIPA, ele tem a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Tá? Então, o trabalhador ele não vai poder ficar, né, anos como cipeiro. Não, ele tem o seu mandato e ele pode se reeleger mais uma vez. É vedado, né, a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito de CIPA desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Como é que funciona isso? Isso é uma questão da estabilidade. Tá? Essa estabilidade que o trabalhador tem é uma estabilidade de expressão, é uma estabilidade de poder
falar, de liberdade de fala. Tá? Então, desde o momento em que é aberto o processo eleitoral da CIPA, todos os funcionários da empresa, do órgão público, no momento que abriu a candidatura, não podem ser dispensados, não podem ser demitidos. Tá? A norma estabelece essa prerrogativa de segurança, vamos dizer assim. Todos têm o direito, né, de se candidatar assim se quiserem. Tá? E aí, enquanto não ocorreu a eleição, essa estabilidade, vamos dizer assim, está presente e é válida. Durante o mandato, a pessoa eleita tem 1 ano de estabilidade durante o seu mandato, que é a questão da estabilidade de expressão, para a pessoa poder ter liberdade de fala, liberdade de questionamento. Tá? Lembrando, a CIPA ela vai trabalhar com 2 lados, ela trabalha numa balança. Eu tenho lá o lado do trabalhador, que é eleito, vamos dizer assim, e nós temos o lado formado pela parte da empresa, né, pela parte administrativa, vamos dizer assim, sei lá, pela parte gerencial da empresa, às vezes. Tá? Então, o que acontece? Dentro da CIPA, essa liberdade, essa estabilidade, ela surgiu há muitos anos atrás para que a pessoa pudesse falar sem ter nenhuma, né, nenhuma dispensa, nenhum dolo, vamos dizer assim, em sua liberdade de expressão. Então, levantar questionamentos, questões de EPI, questão da empresa, coisas que vêm do dia a dia do cipeiro, a pessoa tinha, né, ganhou o direito de ter essa estabilidade justamente para isso, para poder ter liberdade de fala, tá, durante o seu mandato. A pessoa que é eleita, ela tem o seu ano de estabilidade e mais 1 ano após o fim do seu mandato. Tá? Da mesma forma, para manter a sua estabilidade no trabalho, né, perante aquilo que possa, né, ter algum questionamento, a pessoa ter a liberdade de fala. Garantias aos membros da CIPA é garantida as condições que não descaracterizem suas atividades normais da empresa. Tá? Então, o cipeiro, ele não é porque ele se elegeu cipeiro que ele vai mudar de função. Né? Que nem, tem empresas, por exemplo, que não têm a área de segurança do trabalho constituída, mas tem CIPA. Elegemos, né, montamos a nossa CIPA. O cipeiro não vai deixar de trabalhar na função que ele trabalha para virar da área de segurança do trabalho, ele não vai mudar de setor. Tá? A CIPA ela vai auxiliar, ela vai trazer as questões de segurança. Nas empresas que não têm o setor de segurança do trabalho, a CIPA vai auxiliar, a CIPA vai dar esse respaldo, vamos dizer assim, né, nos itens, nas questões de segurança, mas o cipeiro não mudou de função. O trabalhador X foi eleito e ele dentro da empresa lá, ele é motorista. Ele não vai deixar de ser motorista porque ele virou cipeiro. Tá? É vedada a transferência de membro de CIPA para outro estabelecimento sem a sua anuência, né, ressalvado lá no disposto do parágrafo do 1º ao 2º artigo, né, do 469 lá da CLT. O que acontece? A empresa, por exemplo, né, ou o órgão tem mais de um setor, né? Vamos pegar, por exemplo, foi feita a CIPA de uma prefeitura, né, vamos dizer assim, e aí esse funcionário ele é de um determinado setor, um determinado órgão dessa prefeitura. Ele não pode ser transferido para outro estabelecimento sem que ele tenha, né, que não tenha mudado o seu registro. Tá? Nas empresas, por exemplo, o cara trabalha na matriz em Porto Alegre, tem uma filial em Novo Hamburgo, ele não pode ser transferido, por exemplo, para Novo Hamburgo, tá, somente como cipeiro. Ele tem que ser transferido integralmente. Tá? Ele vai ter que mudar toda a sua posição para lá. O seu registro de trabalho vai mudar de empresa,
E aí, obviamente, que se ele for cipeiro, ele vai virar, né, vai passar a ser cipeiro lá nesse órgão. Tá? Isso já tinha sido comentado, isso já tinha sido previsto dentro da CLT. Né? Então, lá na consolidação das leis trabalhistas, no artigo 469, a gente tem mais informações dessa situação. O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação necessária para a discussão e encaminhamento das soluções, né, de questões de segurança e saúde do trabalho analisadas pela CIPA. Então, aquilo que a gente falou no quadro anterior, aquele quadro é dos eleitos. Então, eu tenho lá, por exemplo, dentro da empresa, eu tenho uma empresa com grau de risco lá, uma situação, um local, onde eu tenho grau de risco 3. Tá? E aí eu tenho lá de 50 funcionários a 80 funcionários com grau de risco 3. Eu vou ter 2 cipeiros eleitos e 1 cipeiro suplente. Da mesma forma, como a gente falou naquele item ali, de forma igual, a empresa, o empregador vai indicar os seus cipeiros. Então a gente vai ter 2 cipeiros indicados e 1 cipeiro suplente indicado, totalizando 4 cipeiros, 2 eleitos, 2 indicados, e mais 2 suplentes, 1 indicado e 1 eleito. Como é que funciona a administração da CIPA, né? A empresa, o empregador, vai designar entre os seus representantes um presidente da CIPA. Quem determina a presidência da CIPA é a empresa, é o empregador. Tá? E os representantes dos empregados vão escolher entre os seus titulares o vice-presidente. Esse processo de escolha de presidente, vice-presidente, ele, em algumas situações, a empresa faz algumas alterações. Né? Eu, Roger, por exemplo, como instrutor, já vi em empresas, por exemplo, em que o vice-presidente foi escolhido pela empresa, né, pelo empregador, e o presidente foi o cipeiro com maior quantidade de votos. Né? Então, o cara foi eleito lá com uma baita de uma quantidade de votos, ele foi designado presidente, tá, pela empresa. Tem empresas que fazem diferente, fazem que nem a gente está vendo na norma ali. A empresa, ela escolhe, ela indica quem vai ser o presidente de CIPA e os trabalhadores vão, através do voto, definir quem é o vice-presidente. Tá? Normalmente, o vice-presidente ele é o cara que tem a maior quantidade de votos. Né? Ele é a pessoa com a maior quantidade de votos. Secretário, a CIPA tem algumas funções que são importantes. Tem que ter um secretário ou uma secretária de CIPA. Vai ser indicado de comum acordo com todos os membros da CIPA, na primeira reunião, normalmente, o seu secretário, né, um secretário de CIPA e o substituto. Entre os componentes da comissão, né, então é válido que seja uma das pessoas da comissão, uma das pessoas da CIPA, ou até mesmo uma pessoa que não seja da CIPA, sendo nesse caso necessária a concordância da empresa, do empregador. Hoje em dia está muito mais fácil essa questão de quem é o secretário, como é que vai funcionar, como é que é essa função, vamos dizer assim, porque não tem, por exemplo, a questão de letra. Né? A função, isso há muito tempo atrás, alguns de vocês que estão assistindo aí, que vão fazer concurso, não pegaram essa fase e nem vão pegar, né? Por questão talvez aí de ano de nascimento, vamos dizer assim. Mas há muito tempo atrás, num tempo tão distante, as CIPAs, a gente tem que fazer uma ata das reuniões de CIPA. E essa ata era escrita, era manual, era ali, ó. A pessoa tinha que escrever tudo que foi falado na reunião da CIPA. Essa ata, esse livro ata, vamos dizer assim, a pessoa que escreve ele tinha que ter uma letra muito boa, porque, né, para um futuro distante a pessoa pudesse ler
né, aprovar aquela ata de CIPA, tirar uma cópia dessa ata para fornecer para os trabalhadores. Então tinha que ter uma letra que fosse legível. Tá? Hoje em dia, as coisas estão muito mais modernas. O caso do secretário de CIPA, ele vai ter outras funções, questões de e-mail, questões de agenda de CIPA, de questões de coisas que podem ser feitas pela CIPA. Tá? Mas hoje a gente tem a tecnologia ao favor. Então o secretário de CIPA, ele vai ter lá, em algumas situações, vai depender de empresa, vai depender do órgão onde tem essa CIPA. Tá? Não estou dizendo que aí não tem CIPA mais com ata escrita. Ainda tem. Em algum lugar, em algumas empresas, a gente ainda encontra. Mas, hoje em dia, a gente tem a tecnologia. Então, muita gente tem um computador, tem um Note, em que vai, né, desenvolver, vai digitar a ata da CIPA. Hoje em dia, a gente tem ainda facilidades até mesmo do telefone. Né? Tem gente, por exemplo, que consegue gravar o áudio de uma reunião de CIPA e depois transcreve esse áudio ou para uma ata escrita ou para uma ata digitada, vamos dizer assim, digitalizada. Tá? A parte de documentação, né? Então a gente tem lá os documentos referentes ao processo eleitoral, incluindo as atas de eleição, atas de posse, o calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho, à disposição da fiscalização do sindicato relacionado ao órgão, né, ou à empresa dessa CIPA, e à disposição dos funcionários. Esses documentos, eles não são documentos, vamos dizer assim, secretos. Os funcionários têm a possibilidade, os cipeiros, por exemplo, de acessar essa documentação. Quando houver a solicitação de um sindicato, como eu comentei, essa documentação deverá ser encaminhada ao mesmo. Tá? Então, tem empresas, tem órgãos que têm um sindicato atuante, um sindicato que tá junto, vamos dizer assim, com os trabalhadores. Esse sindicato tem que ser comunicado da eleição da CIPA. Ó, vai ter o processo eleitoral, vai mudar a nossa chapa de CIPA, né, vai mudar nossos cipeiros. O empregador deve fornecer cópia das atas de eleição e posse aos membros titulares suplentes da CIPA, mediante um recibo, mediante uma documentação, né, que comprove que essa pessoa recebeu essas atas. Além das atas de eleição e de posse, a empresa pode também passar para todos os membros da CIPA as atas das reuniões, mensalmente, e também das reuniões quando forem extraordinárias. Tá? Como eu comentei, hoje em dia a gente tem a tecnologia ao favor. Então, não tem aquela questão assim, não vai passar mais ela impressa. Pode-se passar a ata da CIPA digitalizada. Tem empresas hoje em dia até que já usam aplicativos em celular para poder ter essas informações na palma da mão. A representação aos membros da CIPA, eleitos e os designados, serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato da CIPA anterior. A CIPA não poderá ter o seu número de representantes reduzidos, bem como não poderá ser desativada pela empresa antes do término de mandato dos seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto em caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Então, a empresa constituiu a CIPA, ela tem lá 100 funcionários, e ela tinha lá um número conforme o quadro de cipeiros. Durante o ano, teve uma crise, teve um problema, teve que reduzir o quadro. Baixou para 50 funcionários. A quantidade de cipeiros será a mesma. Não pode reduzir antes do término do mandato. Ok? Pessoal, continuem estudando, sempre atentos, busquem informações, pesquisem, olhem as normas, leiam as normas, as mais importantes que vão cair lá nos conteúdos da tua prova de concurso. E lembre-se, estudar é muito importante.